Meu caro Paulo do Vale, muito boa noite para o senhor. O senhor que deixou um material especial para o nosso ouvinte, né? Ah, é verdade, né? A pedido do nosso craque Neto, essa semana a gente prepara aí alguns resumos, talvez até uma perspectiva do que pode acontecer aí nessa reta final de temporada. Inclusive também já fica a dica, né, pro pessoal no final de semana também. Material atemporal, pelo menos para os próximos dias de data FIFA, a gente prepara aquela coisa, aquele molho especial. Mas quero saber de você, Gustavo Soler, como é que tá o clima dessa seleção brasileira? Você que acompanhou aí esses 2 dias aí, como é que você sentiu o Brasil, o Dorival Júnior, os jogadores, esse contato com a seleção, porque é um momento delicado, é um momento complicado, ao mesmo tempo a seleção enfrenta as 2 piores seleções até aqui dessas eliminatórias, o que pode ser algo positivo ou uma grande armadilha para o Dorival Júnior, né, Soler? Exatamente, porque se não vencer Chile e Peru, serão 2 vergonhas, né? Porque são 2 times que estão muito, mas muito mal das pernas nesta edição das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Edição essa que vai acontecer em 3 países, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Durante a entrevista coletiva do Ederson, ele falou bastante sobre isso, né? Recuperar o prestígio, sabe, da pressão que o torcedor e a mídia brasileira colocam na seleção. O Savinho também falou sobre isso, né? Fala, pô, muitas vezes o torcedor estava acostumado a vencer jogos de 2, 3-0, né? Com facilidade. Então, esse é o clima que deu para notar lá, PDV. Um clima que todo mundo sabe que existe muita pressão, todo mundo sabe que é um momento horroroso da seleção brasileira, mas ainda com esse discurso de tentar recuperar o torcedor, tentar voltar a jogar bem vestindo a camisa da seleção brasileira. O problema é que a CBF também não ajuda muito, né? O ingresso mais barato para Brasil e Peru em Brasília, R$120. O solidário. Sim. O ingresso solidário. Então, com toda a solidariedade, você deposita R$120 para você poder assistir um jogo do Brasil contra o Peru. Ô Soler, muito se fala sobre essa questão de reaproximar o torcedor brasileiro da seleção. Existem alguns métodos, né? Algumas receitas para isso. Uma delas é o ingresso popular, uma outra seria talvez uma tese que eu defendo, de você chamar mais jogadores que atuam no futebol brasileiro e têm ligação com grandes torcidas e colocar esses jogadores para atuar. Então isso passa, né? Alguns anos passava, por exemplo, por um Dudu, passava por um Gabigol, hoje passa por um Estevão do Palmeiras, é verdade, há pouco tempo pelo Endrick, mas eu acho que a seleção precisava de mais, porque perder, a gente já tá perdendo com os caras da Europa nos últimos anos, então por que não tentar mudar para aproximar o torcedor? Uma outra questão também, Soler, de aproximar o torcedor, seria, por exemplo, a seleção tá esses dias em São Paulo, o que custava você fazer um treinamento aberto à torcida em um estádio, por exemplo? Não tem o Morumbi essa semana que tá tendo o show do Bruno Mars. Bom, o Allianz também tá sendo bem utilizado esses dias. Sim. Faz do Canindé. Porque o único estádio de time grande na cidade de São Paulo, o Corinthians não ia ceder. Isso, Depois tudo bem. Da treta, né? Depois da treta. Mas imaginando que não tem treta, tá? Exato. Imaginando que não tem treta. Faz lá em Itaquera. Ou não, Itaquera não dá, logística e tal. Faz do Canindé. Sei lá. Entendeu? Cara, o que custa você fazer esse tipo de ação pro jogador que tá ali tirar uma foto, assinar uma camisa, sabe? Uma criança entrar no campo. O cara ouviu o nome dele. Exatamente. Dá um tchauzinho. Cara, sabe assim, são coisas simples, básicas, não precisa de muito. Esses caras depois ficam reclamando, porque o povo não tem conexão, o torcedor corneta. É óbvio, cara, vocês não jogam bola nas oportunidades que vocês têm. Vocês não se aproximam de fato do torcedor brasileiro. Então fica difícil de gostar da seleção. Então eu tô do lado sempre de que a seleção é do povo. Mas nos últimos bons anos a seleção é única e exclusivamente da CBF. Faz uns 20 anos, né? Exatamente, desde 2002. Desde 2002. E ainda foi uma seleção do povo com muitas críticas ao Filipão, né? Que não levou o Romário. Mas Sim. ele bancou o Ronaldo, Exatamente. bancou o Rivaldo, bancou Exatamente. O Ronaldinho pra ser titular dessa seleção. Então, também tem muitos méritos. Mas depois disso começou a ter uma ruptura, né?
Em 2006 foi a seleção que ficou enclausurada lá e depois virou uma várzea, toda a preparação. 2010 também é uma seleção que ficou toda fechada com Dunga. Em 2014 foi meio varzeado, né? Porque eles queriam abrir, só que abriram de um jeito esquisito, né? Pô, até o Louro José entrevistava jogadores. Nada contra o Louro José, mas, pô, entrevistava os caras na hora do treino. Aí também já é meio varzeado, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem horas pra ter, né, essa aproximação, porque não foi uma aproximação com o torcedor. Uma aproximação, ó, você vai continuar vendo a gente pela TV. Porque o torcedor não teve acesso à Granja Comari, não teve acesso aos treinos, né? Então, foi uma situação meio esquisita também a Copa de 2014. De 18 também, um monte de gente, né? Foi pra lá pra ficar de Aspone. 2022 a mesma coisa. Então, uma seleção que ela é pra alguns. Alguns têm ali o acesso, alguns conseguem ficar próximos da seleção brasileira. Mas esse é o sentimento que deu pra perceber lá, que todo mundo quer resgatar, ser esse orgulho nacional, mas com o futebol apresentado e com essa distância que existe da instituição Confederação Brasileira de Futebol com o torcedor brasileiro, é muito difícil, cara. É muito difícil imaginar que vai existir novamente essa aproximação entre seleção e povo, né? Sim, exatamente. Existe hoje uma distância muito grande, mas, cara, eu torço para que o Brasil melhore com relação a esse desempenho recente. Sinto que os treinadores são reféns, independente, o Diniz, o Dorival, o Tite, cara, eles são reféns ali de um sistema que é muito difícil de você quebrar, de você, de fato, ter uma seleção sua, né? A vontade do treinador. Me parece que sempre prevalece a vontade de empresários, de você ter sempre as mesmas figurinhas carimbadas sendo chamadas. Então, não sei, isso vai distanciando cada vez mais, né, o time da população. Acho que tá na hora, talvez, de um treinador sentar lá e não ter nenhum tipo de amarra com... tem que chamar esse, tem que chamar o cara que tá na Europa, porque a Premier League cobra convocações, né? O cara, ele precisa ter ali um número de convocações. Então, o torcedor tem muito essa imagem, né, de que a seleção virou realmente um balcão de negócios. Então, independente do treinador que tá lá, é difícil você imaginar uma seleção autêntica, né? Uma seleção que tem ali as escolhas do treinador e que poderiam ser escolhas das pessoas. Normalmente são jogadores ali sempre os mesmos, né? Você vê assim, você sempre espera uma convocação diferente e dificilmente é um ou outro ali que aparece e depois já some de novo, ou vai e não tem oportunidade, né? Você vê o Rafael Veiga, foi chamado algumas vezes, mas quantas oportunidades de fato o Rafael Veiga teve na seleção brasileira, né? Teve um jogo que ele entrou pra jogar na meia direita e o Endrick pra jogar de ponta direita. Então os dois ficavam batendo cabeça contra a Argentina, o Brasil perdendo. Aí o Diniz achou que era uma boa ideia colocá-los. Sim, exatamente. E aí ele colocou o Veiga e ficou orientando, põe a bola na área, porque a gente tá perdendo. Sim. E o centroavante era o Endrick com 1,70 m. Sim. Pô, a culpa virou de quem? De quem cruzou, né? Não de quem deu a ordem pra fazer essa jogada, né? Então,